Oiê, sejam bem-vindos ao No Senso Fashion. Eu sou a Isa. Eu sou a Manu. Eu sou a Rafa. E hoje chegamos no nosso 11º episódio, né? Já estamos Evoluindo. criando conteúdo. Uhum. E hoje, enfim, a gente tá um tempinho sem gravar, a gente conseguiu vir aqui gravar hoje. Voltamos. A gente queria explicar por quê, né? Que a gente tá num momento de TCC. Final de faculdade. Final de semestre. A gente também tá numa correria bizarra, assim, com trabalhos. Mas finalmente a gente conseguiu um tempinho, né? Sim. Pra vir aqui gravar. E daí a gente resolveu aproveitar essa situação para contar para vocês sobre o nosso processo do TCC, como tá sendo, como tá a nossa cabeça, como a gente tá lidando, né, com esse trabalho, que existe uma pressão em cima, e como a gente tá fluindo a nossa criatividade, né, ao longo da nossa escrita. E a gente quer aproveitar também para falar um pouquinho sobre as etapas do nosso TCC, né, específico de design de moda, e também compartilhar um pouco dos nossos temas, que eu acho que são legais e são bem diferentes entre si, então acho legal trazer isso também. Então, a gente pode iniciar falando que se cria um monstro em cima do TCC, desse trabalho de conclusão de curso, mas nada mais é que só mais um trabalho, né? Inclusive, ontem a gente tava numa chamada de vídeo conversando sobre... Ontem não, quarta, né? Sobre o episódio e tal, meio que estipulando um pouquinho o que a gente ia falar. E a gente tava falando sobre isso, né? Como a gente põe esse peso em cima do TCC. E é uma coisa até que eu falei com a minha psicóloga. E eu falei assim, Mari, é o nome da minha psicóloga, né? Eu quero que esse trabalho fique muito foda. Eu quero que seja o melhor trabalho que eu já fiz, assim. E dela, Isa, é só mais um trabalho. E eu, tipo, E a gente não. nunca vai estar 100% satisfeito com o resultado. A gente sempre pode fazer melhor, também sempre pode fazer pior, né? Não adianta. Mas existe, né, esse peso em cima desse trabalho. E, de certa forma, realmente tem uma pressão, né? Tipo, de nós mesmos, assim, é o trabalho que vai concluir a nossa jornada na faculdade. Então, com certeza tem uma importância esse projeto, só que eu acho que é também a gente não se afobar demais, sabe? Não Pra pesar também, tanto, né? Não pesar, pra não ter um processo que acabe com a gente, né? Sim. E eu acho que é interessante falar também que a nossa faculdade, a gente faz muitos trabalhos, né? A gente desenvolve, já desenvolveu várias coleções, então, querendo ou não, é o final, e por isso a gente bota esse peso, né? Porque tem que ser o melhor. Mas a gente já fez isso tantas vezes, né? Exato. Que, querendo ou não, é só mais um. E a gente acabou de entregar, então... A primeira parte. Primeira parte, que a gente, na verdade... É que o nosso TCC é muito diferente, né? A gente vai conversando com alguns amigos que já fizeram, que estão entregando também. Porque a maioria das nossas amizades também estão nessa mesma fase, assim, de vida acadêmica, né? E são trabalhos muito diferentes. Tipo, sei lá, tem que fazer um artigo, daí é, tipo, 30 páginas. Gente, o nosso TCC vai chegar, tipo assim, a quase 300 páginas. Ele é muito extenso. É muito extenso. Porque... E é dividido em duas partes daí, né? e a gente vai entrar um pouquinho sobre as etapas daqui a pouco, mas a gente acabou de entregar a primeira etapa, né? A primeira parte, que é meio que a parte teórica do TCC. E a gente até tava comentando, eu tava falando com a Rafa na aula quarta, que a gente entregou, mas, tipo assim, não parece que a gente tinha entregado, porque a gente ficou com essa ansiedade de, tipo assim, tá... Mas será que eu entreguei mesmo tudo? Será que foi mesmo? Será que deu tudo certo? Será... Sabe? Vai que eu enviei o arquivo todo desconfigurado. Sim. E assim, falando por mim, esse semestre, eu confesso que eu sofri um pouquinho com o TCC, mas de verdade, assim, não vou mentir que foi um pouquinho mais tranquilo do que eu tava imaginando, sabe? É que, como a gente tá falando, essa questão do medo que a gente tem, né? Só de ouvir TCC, tu fica, meu Deus, Sim. vai ser horrível. Mas eu, pelo menos, acho que eu consegui seguir, assim, as etapas, e isso me ajudou a Fica mais fluir tranquilo. mais. O que pegou um pouquinho mais foi no final, né? Mas eu acho que também porque envolveu outras entregas também, tipo, é o final do semestre, então, obviamente, não era só o TCC que a gente tinha que se preocupar. Sim. Mas, pra mim, eu sinto que até agora, assim, foi um pouco mais tranquilo do que eu tava imaginando antes. E pra ti, mano? Pra mim, na verdade, foi uma descoberta, assim, porque eu acho que a gente acaba pesquisando tanto, lendo tantas referências e autores, enfim, que acaba que a gente, ao longo do trabalho, por ele ser tão extenso, né, a gente acaba descobrindo o que a gente vai querendo, assim, tipo, sim. porque tá, a gente, né, delimita um tema, mas dentro, né, de nossos 3 temas, a gente pode desbravar vários, né, horizontes, assim. Então, foi meio que uma descoberta, assim, tipo, eu iniciei fluindo, aí depois eu meio travei, tipo,
Eu vou mesmo por essa linha ou eu vou pela outra linha? Sim. Mas depois, quando foi, assim, sabe? Tipo, nunca vai ter como a gente fazer... A gente não sabe o que é o certo, né? É o certo pra gente. Então, No momento, né? No momento, exato. Exato. Então, eu acho que, né? Tô feliz, assim, com a entrega e tudo mais. Acho que sempre dá pra melhorar. Mas é isso, né? Vamos seguindo. Aos pouquinhos. É, aos pouquinhos, mas acho que tem muito dessa pressão, né? Dos prazos das entregas, mas que são extremamente fundamentais, né? Porque se não fosse elas... Nossa, A gente já tá perdido, né? É verdade. Sem essa rigidez de prazo, Sim. tipo, de cronograma, né? Eu até prefiro, tipo, eu ter também. essa pressão de, não, tu precisa entregar cada coisa a cada 2 semanas. Tipo, uma coisa a cada 2 semanas, ou uma coisa a Sim. cada semana. Tu se obriga a fazer, né? Porque tu se obriga a fazer. Isso que exatamente. eu acho que facilitou pra mim, sabe? É. Porque daí chegou no final, não tava atolada de coisa pra fazer. Exato. É. Mas é engraçado, porque, tipo, pra mim, ao contrário da Rafa, foi o pior semestre da minha vida, Sério? meu. Juro. Eu acho que por ter juntado questão dessa pressão do TCC, e a gente não tá fazendo só a cadeira de TCC, então a gente tá fazendo outras cadeiras também, com outros trabalhos que também são importantes, tipo portfólio. Sim. A gente tá juntando, tipo, os trabalhos, todos os trabalhos que a gente fez na vida e botando num portfólio. Sim. E tendo que desenvolver um portfólio legal, atrativo, enfim. Não, e outra coisa, por ser o final da faculdade, a gente quer dar tudo da gente Que em todos e os que é os projetos. melhores, exatamente, os melhores trabalhos. É. Então, tem outras cadeiras importantes também. E a questão do trabalho também, tipo, trabalhando, fazendo TCC, estudando. É tipo E assim, até sair... vida pessoal também. Vida né? pessoal. É tipo, sair às 7 horas da manhã, voltar às 11 horas da noite. Então, tipo, realmente foi um semestre de muito surto, assim, pra mim. Ali, principalmente porque eu tinha um tema, semestre passado, no meu TCC, que era mais nichado, assim, era sobre corsês. E daí eu pensei, tá, mas eu preciso de mais, sabe? Eu preciso de algo mais que me inspire mais. Então, pra eu desenvolver esse tema nesse semestre, até eu achar esse tema, demorou, sabe? E eu claro. fiquei Sim. tipo assim, cara, eu tô perdida, eu não sei o que fazer, vai dar tudo errado, porque eu vou me atrasar, eu não tô conseguindo desenvolver essa ideia. Sim. E quando eu comecei a desenvolver essa ideia, por ela ter muitos, tipo, por ela ser Muitas nuances. por ela ser complexa, assim, são muitas coisas que eu preciso entrar. Então, às vezes, a gente recebia a avaliação, eu precisava trocar a ordem. Então, o que eu Sim. tava lá embaixo, eu precisava botar lá em cima. Tava lá, daí, surto. Pra mim, foi Tu surto teve essa total. troca de tema, né? Que isso... É. Mas também acho que é interessante comentar que a gente tem, na verdade, 3 3 semestres, semestres. né? É, O primeiro verdade. é só de pesquisas de referências de autores, é quando a gente esboça a nossa ideia. E a gente pode mudar, Que né? não Porque a gente é, muda, tipo, muito não é, fácil. não é o TCC ainda, né? É. Ele não conta como parte do TCC. Pesquisa, mas muda muito esse Muito. semestre, muda muito. É. Porque a gente afunila muito mais no que a gente quer. Mas, mesmo assim, é muito importante a gente ter esse semestre, essa cadeira muito. Pra né, ter um ter brainstorming, ideias. assim, É, ideias, sim. né? E porque realmente é o que te faz assim, tá, eu preciso começar a pensar no meu TCC. Exato, É. exato. Realmente fazer Não. algo. Eu acho que esse baque, assim, de, tipo, iniciar... O que vai ser meu tema? Né? Eu vou ficar trabalhando nele por 3 semestres, então tem que ser alguma coisa que eu queira falar, que eu gosto de Sim. falar. E é muito legal também que, tipo, se a gente olhar para os nossos temas, tem muito a ver com cada uma de nós e também com a nossa jornada na faculdade, sabe? Com os trabalhos que a gente fez. Tipo, tudo se conecta no final. Sim. Conta pra nós um pouquinho do teu tema, Rafa. Ai, quer que eu fale? Tá, eu quero. O meu vai ser sobre surrealismo e wearable art, que é arte vestível, né? Então, eu tô indo para um lado totalmente conceitual, né? Porque eu também sempre pensei muito isso pro meu TCC, né? De tipo, cara, é a última vez que eu vou poder fazer algo que foge totalmente do comercial, né? Provavelmente na minha carreira profissional eu vou ter que apelar um pouquinho pro comercial. Então eu quis extrapolar mesmo, eu quis ir para um lado bem criativo e para um lado da arte também. E surrealismo eu já usei muito como referência nos meus trabalhos da faculdade. É verdade. Desde o prova. início, meu. Desde o início. Eu amo a Schiaparelli, né? Que tem tudo a ver. Então, pra Mas mim, é legal assim, isso de tu não não tinha querer outro tema. bloquear nada da tua criatividade. Tipo, poder Sim. usar o TCC pra, né? É, eu quero extrapolar, assim. Claro que me deixa, assim, meio angustiada, né? De tipo, cara, como é que eu vou fazer isso? Tô animada pra parte prática, assim. Mas dá um frio na barriga, né? Aham. Sim.
Porque também, como é uma coisa que eu gosto muito, a gente tem muitas ideias e muitas referências Sim. relacionadas àquele tema. E E aí tu fica, meu Deus. Exato. E Meu, a gente tem que que fazer eu vou tudo que a gente escreveu ali, né? Da fundamentação Exato. teórica. E sabe o que me pega? Porque, tipo assim, ó, realmente moda é uma coisa que a gente gosta, sabe? Aham. E é o que a gente é apaixonada, é o que a gente vive, é o que a Sim. gente realmente gosta. Então, assim, não é só mais um trabalho, sabe? Eu quero que fique, tipo assim, ó, Reflita eu preciso ver aquilo e pensar assim, ó, meu Deus. Cara, eu quero mudar a indústria da moda, velho. Eu arrasei mesmo. Tipo, eu juro. Por que a gente é assim, né? Podia ser só mais um trabalho, tipo, não, vamos de boa, tranquila. É verdade. Não, Mas a a gente gente quer bota- desfilar essa coleção da São Paulo Fashion Week. A gente bota muita pressão na gente mesma, né? Pra, Sim. tipo, tentar dar o nosso melhor, assim. Conta o teu tema agora, Manu. Então, o meu tema é sobre a ressignificação do traje regional gaúcho para a moda contemporânea. Então, como, né, fazendo uma relação com o tema da Rafa, assim, que diz muito sobre ela, esse tema diz muito sobre mim por ser, enfim, as minhas raízes, de onde eu vim, né, de onde eu convivo, onde a maior parte da minha família convive, enfim. Então, eu tenho muito esse lado sentimental pelo regionalismo, assim, né, por essas tradições, que na verdade o traje regional gaúcho é o Pampa, né? Que daí é Uruguai, Argentina e Rio Grande do Sul. Então, trazer um pouco mais para esse lado desse Pampa gaúcho mesmo para a moda contemporânea de uma forma cool, assim, sabe? Comercial, mas diferente, sabe? Eu acho que mais do mesmo, né? Já tem muito e eu acho muito interessante, tipo, tu ver uma roupa e tu saber, da marca tal, tipo, ter o DNA próprio, sabe? Ter aquele estilo próprio. Então, eu acho que é isso, tipo, não adianta fazer mais do mesmo, acho que a gente tem que transparecer o nosso DNA, porque todos nós somos diferentes, então a gente, né, a gente que principalmente que explora a nossa criatividade, acho que é fundamental a gente querer, né, trazer, ressaltar o nosso DNA, a nossa criatividade, né, os nossos pontos diferentes das outras pessoas. Então eu tô super animada, daí eu comecei, tipo, a estudar, né, os trajes antigos e hoje em dia, né, a evolução. Sim. E é muito legal, mas é aquela coisa, é comprometedor, porque tu te propõe a ressignificar peças pra uma moda de agora e tu quer entregar, né? A gente poder explorar isso, eu acho muito, muito legal, assim. Tá sendo muito, como eu falei pra vocês, tá sendo muito revelador, assim, porque a gente não sabe tudo, né? A gente vai adquirir conhecimento pro resto da vida, referências, enfim. Mas é muito legal esse processo da gente mergulhar tanto num assunto. Sim. Bah, a gente mergulha muito, né? Muito a fundo. Muito a fundo. E aí a gente mergulha tanto que acaba que a gente vai descobrindo novos caminhos. Então isso que é legal, porque a gente sempre vai conseguir achar referências novas. E acho que isso que é legal, né? A gente poder explorar a nossa criação. E vai deixando a gente mais empolgada também, né? Tipo, cara, eu comprei o livro Manifesto do Surrealismo, sei lá quantas páginas, mas, tipo, eu vou lendo assim, eu fico, cara, é tão legal esse tema, sabe? A gente vai aprendendo a gostar ainda mais e aprendendo mais sobre aquele tema. E eu acho que isso é muito legal, assim, no processo. E por incrível que pareça, tipo assim, é desafiador, mas não é chato, né? Isso que é o mais legal. Por isso que eu amo a moda, cara. Um adendo. Ontem eu tava fazendo planilha de Excel, porque agora a gente vai contar as etapas e tem uma parte chata, tá? Mas eu só pensava assim, ai meu Deus, ainda bem que eu não fiz administração. Juro. Imagina, tipo, eu não ia... Claro, né, eu respeito quem faz. Mas assim, eu fiquei pensando, cara, a gente pode fazer tantas coisas legais, sabe? E agora, fala um pouco do teu, então, Izzy. Blá. Então, eu sempre gostei muito de história da moda. E, enfim, na minha primeira pesquisa, assim, eu me interessei muito pela história dos corsês. Então, logo de primeira eu queria fazer sobre corsês, mas eu sentia que eu precisava, tipo, de mais repertório, sabe? Teve um trabalho que eu fiz sobre o folclore brasileiro, e daí eu tava conversando com uma prof nossa, e a gente tava falando que, folclore é um tema legal, mas também é muito amplo, né? É muito aberto, que eu deveria ir nichando pra outros assuntos, de repente contos do Rio Grande do Sul, ou lendas do Rio Grande do Sul, porque eu queria trazer esse repertório um pouco mais do Brasil, sabe? Do Brasil, ou regional também. Daí, a gente chegou daí eu e a minha prof, a gente chegou num livro
que veio a se tornar uma minissérie da Globo, que é A Casa das Sete Mulheres. Que fala sobre a Revolução Farroupilha pela visão das mulheres. Que geralmente a guerra é contada pelos homens, né? E o livro, ele é um romance muito interessante, é muito legal, lindo, pela visão das mulheres. E daí eu comecei a ler o livro, super me interessei. E o meu TCC vai ser, então, o desenvolvimento de uma coleção autoral baseada na personagem principal da Casa das Sete Mulheres, que é a Manuela. E daí o que eu vou pegar vai ser a silhueta do século XIX, então, que tem a ver com os corsês. Então, eu trouxe aquele elemento principal que eu queria usar e reatualizar ela para a geração Z. Então, tipo, se a Manuela existisse hoje, o que ela usaria, sabe? Reatualizando... Se a Manuela existe, vou te contar. Ela tá aqui. Me conta, amiga, por favor, eu quero saber. Resolve o TCC Resolve meus dela, problemas. Eu trouxe também essa questão da literatura, que eu gosto bastante de ler também. E a questão da história. Então, eu pegar elementos da silhueta do século XIX, tipo os corsês, ou cortes, enfim, a silhueta mesmo, e transformar ela pra, tipo, o que a gente vestiria hoje, sabe? Através de modelagem. Então, também explorando essa questão de modelagens diferentes. Eu não faço a menor ideia de como eu vou fazer isso, mas... isso é problema pra nós do futuro. E é o bom que a gente vai ter as férias agora também, pra pensar bastante. Não sei, Estaremos trabalhando no TCC Exato. nas E, tipo férias. assim, por exemplo, a Isa, semestre passado, não, há 2 semestres atrás, quanta coisa não mudou nas férias que a gente teve pra iniciar esse, né? Bah, sim. Muita coisa mudou, sabe? Então, vai mudar muita coisa ainda, porque a gente tá mudando o tempo inteiro, né? E um adendo, a Isa sempre amou a história da moda, sempre. Então, a gente vê também muito DNA nela, assim, porque ela sempre teve esse quê pra esse lado mais artístico, assim. A questão dos corsês também. Manuais. Mas não sei, cara. Eu não sei o que eu vou Não, vai dar fazer. tudo certo. Eu vejo uma coisa bem, tipo... Ai, romântica, mas estruturada, assim, sabe? Eu vejo cortes, uma modelagem diferente, mas também. trazendo, tipo, renda. Porque essa série é maravilhosa. E tem uns looks, né? Maravilhosos. Maravilhosos. E a gente tem muita sorte, né? De ser muito bem orientada. Sim. E além desses prazos, a gente tem um cronograma muito certinho que acaba nos facilitando um pouco mais, né? Mas... Eu acho que também a comunicação que a gente tem ao longo da faculdade, assim, com os professores, com a galera, né, da faculdade, de, tipo, eles conversarem com a gente, eles trocarem com a gente, sabe? Sim. E nos ajudarem com as nossas ideias, ajudarem a refinar os nossos trabalhos também. Eu acho que isso faz toda a diferença. E muita transparência, assim, né? Tipo, a gente... as nossas profs são bem diferentes entre elas, né? A gente tem profs que são mais do criativo, de viajar nas ideias, outras que são mais certeiras, metódicas. Então, essa transparência entre elas também, tipo assim, se não tá bom, elas vão falar, tipo, não, Rafa, muda isso, sabe? Sim. Muda a ordem, ou tira isso, tipo, transparência total, né? Eu acho que Porque isso... a gente tem muita liberdade, muito né, importante, com os nossos professores. Ou tipo, não, vai fundo, viaja nessa ideia. É verdade. E eu acho que agora a gente podia comentar um pouquinho, né, das etapas que são muito Sim. dentro do nosso TCC. Então, primeiro a gente inicia pela cadeira de métodos e técnicas de pesquisa, que daí, como eu comentei antes, é a cadeira em que a gente tem para pesquisar as referências, os autores, enfim, esboçar nossas ideias, nosso trabalho, e nela a gente já faz a nossa introdução, né? Que a gente pode mudar depois. Define também questão de objetivos, que é uma coisa que a gente precisa verdade. aprender a definir também. verdade. Escreve um título, por exemplo, que é coisas que antes a gente não tinha muita noção, sabe? É BNT, assim, né? A gente aprende mais também. E esse objetivo é interessante porque a gente tem que responder esses objetivos durante todo o processo do trabalho. TCC. Por exemplo, como desenvolver uma coleção tal, para marca tal, para o público tal. A gente tem que saber responder isso, né? Que seja atrativo para esse público, para essa idade, Então, a gente se baseia muito, né? Toda a nossa escrita ao longo desses objetivos. Desse objetivo. 5, eu acho, né? Sim, tem um objetivo geral e 5 objetivos específicos. Daí a gente tem que responder eles. Essa cadeira que a gente tem de métodos é do 6º semestre. Nosso TCC a gente entrega no 8º. Então, são, tipo, 3 semestres, praticamente, que a gente começa a desenvolver essa ideia. E aí, a gente começou o processo no TCC1, né? Que seria o primeiro semestre que a gente realmente dedica ao TCC. Dedica E aí- a alma. A alma, e aí a tem vida. que definir as coisas, né? Tipo, porque o de métodos é meio livre, É. assim. O tema
não tem nenhuma garantia de tema nem nada. E aí no TCC1 a gente começa a fazer algo mais focado. Então a gente repete essas mesmas etapas, né? E ainda Com tem outra outra orientação. questão, que é o plano de negócios. Que tem isso Bah, a também. gente esqueceu de falar sobre isso também. Que o nosso TCC, ele não é só criar a coleção. Essa coleção, ela precisa estar dentro de uma marca. E por isso a gente precisa criar essa marca. A gente tem que criar a coleção e criar a marca que vai abrigar essa coleção, né? Isso. Então, dentro do plano de negócios ainda tem muitas etapas, assim. É literalmente criar uma empresa do zero. E o plano de negócios a gente desenvolveu em outra cadeira, 2 anos atrás, eu acho. Sim. Foi plano de marketing, né? Cadeira de plano de marketing. A gente desenvolveu, tipo... Foi ano passado? Não lembro. Deve fazer Foi em uns 2024. É. E que também, né, tipo, é uma coisa que a gente ia usar no TCC e já foi desenvolvendo. Eu admito que eu queria ter essa cadeira, tipo, esse ano. Porque Sim, eu precisei mudar um monte Eu de coisa. esqueci um pouco como fazia. E é bem, sei lá, tem umas 70 páginas só o plano de negócios, né? Sim, é bem vai complexo. desde análise dos teus concorrentes, né, da marca que tu tá criando, até o plano operacional, Investimento. O investimento, tipo, o que vai conter? Vai ter um contador, vai ter um sócio, vai ter um designer, vai ter uma estagiária, e o plano financeiro, a análise financeira, que é o caos, que é quanto que a gente vai botar de investimento, a nossa projeção aos 5 anos, enfim, aquela parte bem administrativa, assim, né, pra ver se é viável esse Um projeto, negócio, o negócio. De fato, é um... É uma projeção, né? É. Mas, tipo, eu acho muito interessante porque a gente sai realmente pronto. Se eu quiser Sim. colocar essa empresa, sabe? pronto, Eu tenho essa exato. pesquisa Sim. super completa. Sim, tu vê todos os pra itens, colocar- né, que tu precise, sim. Então, basicamente, o TCC1 é a fundamentação teórica, que seria essa escrita, né, Destrinchando o tema, né? destrinchando o tema, exato, em que a gente faz 2 subcapítulos destrinchando o tema, mais o plano de negócios, que é essa parte bem metódica, assim, né, e muito importante, né, porque como a Rafa disse, a gente sai pronto, assim. Sinceramente, quando que na vida que eu ia pegar e, tipo, analisar concorrentes, assim, fundo, sabe? Analisar e-commerce, analisar... Então, é muito interessante isso. Aí tu faz também uma pesquisa qualitativa com a tua orientadora de quais pontos positivos tem aquela marca em comparação à tua. Então, isso vai, né? A gente vai ampliando o repertório, assim. Sim. E mesmo se a gente não usar as marcas que a gente criou no TCC em específico, a gente cria esse repertório de entender como que faz... Como se fundamenta um negócio, né? Exato. Exato. Seguindo a ordem também do TCC, que nem a Manu falou, a gente tem a introdução também, né? Então, a gente segue bem uma receitinha de bolo adaptada para cada tema, né? Então, é a introdução, plano de negócios e fundamentação teórica. E nisso já foi 130 páginas. Sim. 130 páginas. Realmente. E basicamente é isso, TCC1, né? Mas é bastante coisa. E aí no TCC2, que é finalmente o nosso desenvolvimento criativo, né? Onde a gente faz a coleção, faz prototipa, faz editorial, croquis. Desenvolve a metodologia também, porque a gente precisa utilizar metodologias prontas de... Né, uma é do Bruno Munari, a outra é da Doris Trapton. E outra da Doris Trapton. E que uma tem, né, puxa mais para o design, outra puxa mais para o desenvolvimento de coleção de moda. Então, é realmente unir o design com o criativo, né? Sim. É uma metodologia híbrida. Híbrida. E acaba que a gente já usou ela também em alguns outros trabalhos da faculdade, né? Então, isso nos facilita um pouco, porque a gente mais ou menos já seguiu esses cronogramas antes. Mas, realmente, a metodologia, ela nos facilita bastante. Sim. E semestre que vem, daí vai ser punk, assim, porque esse agora, a gente tinha algumas entregas específicas, toda terça-feira. Gente, eu acho que a terça-feira, que é a nossa aula de orientação, era terça de noite. Foi a única cadeira que eu não faltei, tipo, nenhuma vez, meu. Porque toda terça a gente tinha que orientar pra, né, ir mudando, ir ajustando. Mas a gente ainda tinha essa liberdade de, tipo assim, não precisar fazer toda semana uma coisinha. E semestre que vem vai ser isso, né? Toda semana a gente precisa desenvolver uma coisa. Tanto que a gente vai ter 3 semanas, eu acho, se eu não me engano, pra desenvolver todos os croquis da coleção. Que são Que são 20. Uhum. Na verdade, são Frente e 40 costas. desenhos, porque são 20 frente e costas.
Não, e ainda tem a questão de que o TCC1, a gente está fazendo a parte teórica. Escrever é uma coisa, gente. Eu posso falar que eu vou fazer a coleção, sei lá, que vai flutuar as roupas, entendeu? Só que na hora da gente realmente fazer isso, Sim, mandar para um fornecedor fazer o desenho técnico, E a aí gente é tem que outra arcar com tudo que a gente falou. Isso também é outro ponto, a né? gente tem que corroborar, assim, Exato, tudo que a gente exato. falou. Mas vai dar tudo certo. Então, para resumir, assim, falar mais explicadinho, a gente precisa fazer 20 croquis, né, frente e costas. E aí, desses 20 croquis, a gente seleciona 3 looks para realmente confeccionar. Então, para explicar melhor para vocês, né, que a gente precisa fazer realmente, a gente precisa desenvolver 20 croquis, que são os desenhos de moda, né, os desenhos das peças da nossa coleção. 20 croquis frente e costas, e desses 20 croquis a gente precisa escolher 3 looks para realmente confeccionar. Então, que a gente vai entrar em contato com fornecedores para costurar, né, aquelas peças e ir atrás dos materiais também, tipo, realmente fazer aquela peça na vida real. Os tecidos, né? Os aviamentos certinhos para aquela peça. E aí, a partir dessas 3 peças que a gente for desenvolver, 3 looks, né? A gente faz os editoriais, a gente faz as fotos comerciais, né? Tipo lookbook, assim. E depois a gente faz as fotos conceituais. Às vezes a gente faz um fashion film, uma coisa mais conceitual, assim, relacionando a marca. As fotos de lookbook são bem pra mostrar o produto. Então, seriam, tipo, aquelas fotos que a gente vê, tipo, nos sites bem detalhados do produto. Exato. E as fotos conceituais seria, então, os editoriais que a gente tem mais liberdade pra... Mais liberdade criativa. Mais liberdade né? criativa. Para explorar também o tema da coleção. É, porque geralmente os editoriais mais criativos, às vezes não mostram o detalhamento da peça, né? Às vezes tem uma pose um pouco mais dobrada, diferente, que a roupa não tá bem mostrada, né? Então, as fotos do lookbook servem para produto mesmo. E também temos que fazer acessórios e customizar um sapato, né? De acordo com nossa coleção ali. O sapato, para nós, a gente tem que customizar, porque no nosso curso, especificamente, não existe uma cadeira de desenvolvimento de sapatos, né? Isso. Então, a gente não aprende a realmente fazer um sapato. Por isso que a gente pode só customizar, colocar umas taxinhas, né? Fazer qualquer customização. Mas a gente também pode explorar, pode mudar o Sim. tecido. Então, é bem... A criação, nessa aberto, segunda assim. parte, é bem livre, assim. A gente só tem que seguir esses encaixes. E sobre a questão da produção também, a gente tem, né, esses contatos, a gente vai atrás de fornecedores de costura, de modelagem, mas a gente também tem a liberdade de fazer as peças. Então, elas não precisam ser terceirizadas. Claro que terceirizar elas diminui né, baita trabalho que a gente tem que fazer, tanto porque o nosso curso ele não é técnico em costura ou em modelagem, então a gente não precisa desenvolver as peças. Claro que nós todas temos noções de costura, modelagem, corte, porque a gente teve cadeira sobre isso, mas muitas vezes uma pessoa quer se especializar em styling, outra pessoa quer se especializar em fotografia de moda. O nosso curso é aberto a isso, sabe? Então, a gente não precisa necessariamente fazer as peças nós mesmas, tanto porque cada um tem a sua vocação, assim, né? Mas também tá aberto pra se a gente quiser fazer. O que acontece muito também é da galera mandar pra costureira e depois adicionar alguns detalhes, sabe? sim. Porque facilita muito também, né? Sim, e eu acho que também por a gente pensar, né, já na comercialização do produto, acaba que se tu quiser fazer uma maior escala, os teus produtos, tu vai precisar de ajuda de fornecedores, né? Então, querendo ou não, a gente tem essa parte de pesquisa de fornecedores pra, enfim, ver se aquele fornecedor dá certo, se não dá certo, porque muitas vezes já aconteceu de alguns colegas não darem certo, né, com alguns fornecedores. Então, pensando mais nessa parte comercial, a gente tem, aliás, é opcional, claro, mas a gente consegue ter esses contatos já na faculdade para uma maior escala de produção, né? Esse contato é importante. É importante porque tem que ser visto com antecedência, porque muitas vezes não fecha para aquela costura, para aquela modelagem, para aquele tecido. Eu também acho que é muito importante essa questão de fornecedores e costureiras, assim, de também a gente aprender a ter esse contato, sabe? Porque é muito diferente a gente desenhar uma coisa e a gente costurar, e a gente desenhar, mandar para alguém costurar, e a gente tem que
deixar claro o que a gente quer, sabe? A gente precisa aprender essa comunicação também. E isso é muito importante. E para desenvolver as peças, além dos croquis, o croquis, ele tem que ter alguns aspectos, assim, alguns detalhes mais técnicos, mas ele é um desenho um pouco mais criativo. Para as peças que a gente vai desenvolver, ou seja, para esses 3 looks que a gente vai desenvolver, às vezes são mais de 3 peças, uma ficha técnica, que daí sim é todo o detalhamento do produto. Então, a gente, né, seleciona essas peças, a gente faz um desenho técnico, né, que é um desenho diferente do croquis, e também especifica tecidos, o tecido, os tipos de tecido que vão na peça, os tipos de aviamentos que vão na peça, quem que vai fazer essa peça, para quando eu preciso. Literalmente, tipo assim, ó, eu não conheço a Rafa e a Rafa vai costurar. A Rafa é minha fornecedora, a Rafa vai costurar essa peça. Eu vou entregar esse desenho pra ela, posso entregar com o croquis junto. E ela precisa fazer essa peça, tipo assim, ó, se eu não falasse nada pra ela precisa entender toda essa peça, como ela vai fazer essa peça, de acordo com o desenho e com as explicações, com a descrição que a gente tem ali. E vale complementar também, né, que tu comentou, que o nosso curso é em design com ênfase em moda. Então, por exemplo, a gente teve cadeiras de design visual, que a gente acaba usando agora no TCC, né, porque a gente tem a parte de criar a nossa identidade visual, a fotografia de moda e merchandising, enfim, tudo isso a gente acaba, é como se a gente fizesse várias cadeiras e todas essas cadeiras nos preparassem pro TCC, né? E é isso que faz o nosso TCC tão complexo, mas também tão completo, né? Exato. Que a gente olha para várias áreas. Mas a gente tá ansiosos, porque também a gente vai ter esse período de férias agora. A gente tá nas últimas... Acho que as nossas últimas entregas são semana que vem, né? A gente tá na finaleira, assim, do semestre. A gente tem as férias pra ir desenvolvendo, a cabeça um pouco mais livre também, né? E pra semestre que vem começar focadíssimas com tudo, né? Com tudo. Essa pausa eu acho que vai ser muito fundamental, Eu acho assim, também. pra, tipo, reorganizar as coisas na mente, sabe? É que dá ansiedade, né, de pôr a mão na massa. A gente vai desenvolver o produto ali, né, pra apresentar na banca, então... Tem uma grande ansiedade também em torno da apresentação pra banca. E eu lembro que semestre passado, eu acho, eu assisti uma banca e aí eu fiquei, gente, é só isso. Sabe, É tipo só uma muito, apresentação. Ajudou muito a me tranquilizar, porque não vou mentir, gente, eu sou ansiosa pra caramba pra apresentação, mas ver assim acontecendo me tranquilizou, porque eu vi que é uma apresentação de faculdade, sabe? Que a gente já faz também. Então, E faz. é isso. E as bancas são no estúdio de fotografia. É muito legal. Quando eu comecei a ver as bancas, tipo, eu achei isso muito legal. Sim. Porque... Enfim, E a galera espero- monta o cenário. né? Não, e é isso, né? Tipo, o desenvolvimento também não são só as roupas. Tipo, tem um acessório, se eu não me engano, que a gente precisa... Tem um sapato. Tu também pode desenvolver outras coisas, tipo algum cheiro específico, alguma caixinha específica da coleção. Então, tipo, tem toda a questão da comercialização depois, né? Da promoção do teu produto. Sim. Então, é de fato, tipo assim, ó, tu tá lançando... É como se a gente estivesse lançando uma coleção agora. Ou seja, tá pronta pra lançar no mercado. Sim. É quase isso. Fotos também, shooting, tem tudo, né? Editorial, Espero que semestre que vem a gente esteja compartilhando tudo isso com você. E mostrando o nosso resultado final, né? Você não tem que esperar mais um semestre ainda pra Mais ver. um semestre com a gente. Eu acho que a gente tem que fazer um episódio específico pra cada uma. A gente mostra as Como se coleções. cada uma estivesse mostrando o seu tema. Vale. Uma A banca. A nossa banca pros nossos Pros seguidores. nossos SFS. Sim, também acho. E acho que é isso então, né? A gente vai agora seguir trabalhando nisso. Agora também podemos dar uma acalmada e trazer mais conteúdo para vocês também, né? Sim. Com essa pausa. Mas a gente vai continuar compartilhando o processo conforme ele for acontecendo. E é isso. Nos contem também se vocês quiserem saber mais trabalhos da gente, porque a gente produz vários trabalhos de coleções, né? De E a gente queria desenvolvimento. mostrar pra vocês também, né? É trazer mais esse lado da faculdade, né? Aham. E é isso, nos acompanhem para os próximos vídeos, comentem o que vocês acharam, nos sigam também lá no Instagram, também o episódio sempre sai no Spotify e no YouTube. E A gente adora gravar pra vocês e mostrar essa rotina mesmo da faculdade, porque acaba que é o que a gente vive, né? Isso a gente tem domínio pra falar, porque é o momento da vida que a gente tá vivendo. E tá sendo legal, tá sendo desafiador, mas vai nos somar muito, tenho vai, certeza. com certeza. É isso. É Até isso. o próximo Até o vídeo. próximo. Beijos. Tchau.